Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou continuar falando sobre essa triste guerra que foi deflagrada no dia 24 de fevereiro de 2022 pelo Vladimir Putin, um tirano louco, psicopata, megalomaníaco e ex-membro da KGB, ex-espião da KGB, que lá na KGB, inclusive, ele era tido como o que chamamos aqui no Brasil de baixo clero, aquele sujeitinho que não cheira nem fede. Mas, lamentavelmente, os próprios russos subestimaram o sujeitinho que não cheira nem fede e o cara acabou sendo presidente da Rússia há quase 2 décadas. E pior, né? Um tirano. E esse sujeito deflagrou uma guerra contra o seu país vizinho, a Ucrânia, até subestimando a capacidade e a inteligência do presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, ex-comediante, e subestimando também o povo ucraniano. E logicamente o tiro saiu pela culatra, se não saiu vai acabar saindo. Até porque o Volodymyr Zelensky, através do seu poderio militar, obviamente ajudado pelos países ocidentais, assim como, por outro lado, a Rússia também recebe ajuda da Coreia do Norte e de outros países cujos dirigentes são simpatizantes do regime do Vladimir Putin, incluindo o Irã e outros mais, e países mais próximos, a Geórgia e assim por diante, lá na própria Ásia. E tudo isso é muito triste. Mas, como eu estava dizendo, o Vladimir Putin achou que a Ucrânia ia se render em poucos dias de combate, só que não. A guerra já passou de 3 anos, 4 meses e meio aproximadamente, e não tem nenhuma previsão de um cessar-fogo definitivo, até porque uma das principais condições para cessar-fogo que o Vladimir Putin impõe à Ucrânia é justamente que ela entregue para a Rússia 20% do seu território que faz divisa com a Rússia e ainda deixe de entrar na OTAN, que teoricamente esse foi o motivo da deflagração da invasão, da guerra lá em 2022. O Vladimir Putin alegou 2 coisas: que o governo do Volodymyr Zelensky era nazista ou neonazista, ou que protegia grupos neonazistas na região leste do país ucraniano, e também porque o Volodymyr Zelensky estava pretendendo incluir a Ucrânia na OTAN, Organização Tratado Atlântico Norte, do qual faz parte a grande maioria dos países europeus, inclusive os Estados Unidos. Fazia até pouco tempo atrás, antes do outro desavisado chamado Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro deste ano. Este aí também é outro que merece ser estudado, ou no mínimo, ou melhor dizendo, merece ser parado. Alguém tem que parar o indivíduo, que ele não tem limites. Mas pelo menos a guerra que ele deflagrou contra o resto do mundo é fiscal e não bélica. Voltando à guerra da Ucrânia, o poderio militar da Ucrânia, com todas essas ajudas que eu já disse, e com estratégias próprias, evidentemente, já surpreendeu a Rússia e o mundo com vários ataques surpresa, inclusive conquistando territórios dentro da Rússia. Territórios esses que foram retomados pela Rússia, mas depois de muita luta e depois de muito derramamento de sangue. E é importante registrar que essa guerra é muito triste, até porque houve milhares de mortes de ambos os lados, sobretudo os de jovens militares, além das mortes dos civis, homens, mulheres, idosos e crianças, o que é muito, muito triste. A notícia boa, entre aspas,
é que a Ucrânia, mais uma vez, no dia 1º deste mês, dia 1º de junho, domingo retrasado, surpreendeu a Rússia. E de que forma? Com a Operação Teia de Aranha. Vejam bem, uma operação de certa forma guardadas as devidas proporções, inspirada no Cavalo de Troia. Para quem não sabe, a história, o Cavalo de Troia foi uma coisa realmente marcante na história da guerra lá da Idade Média ou antes, não vem ao caso agora. Mas quem quiser saber mais, coloque nos sites de busca e Cavalo de Troia e já vai encontrar alguma coisa parecida. A história de uma invasão bem sucedida que houve. E o que a Ucrânia fez? Ela mandou nada menos que 123 drones com alto poderio bélico para pontos estratégicos, para bases militares dentro do território russo. São eles Olenia, a 1.100 quilômetros da Ucrânia, e a Novo, a 800 quilômetros, de Agilelo, a 520 quilômetros, Belaia, a 4.600 quilômetros, vejam bem, e Amur, a 6.100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Ela mandou por terra esses drones dentro de caminhões, dentro de containers, e parece que um certo trecho foi feito inclusive de trem, por ferrovia, e no dia 1º de junho ela deflagrou esses 123 drones em bases militares da Força Aérea Russa, causando um prejuízo bilionário para a Rússia, surpreendendo o Vladimir Putin e destruindo nada menos que 34% dos aviões torpedeiros, lançadores de foguete, que obviamente a Rússia estava usando esse tipo de avião para bombardear o território ucraniano. Foi uma operação muito bem sucedida, assim como outras que a Ucrânia já deflagrou, destruindo porta-aviões russos, importantíssimos. Até o principal porta-avião russo foi destruído pela Ucrânia em algum momento dessa triste e sangrente, desnecessária e lastimável guerra que o Vladimir Putin detonou contra a Ucrânia. Mas que fique registrado que a Ucrânia não está morta e que o fato do Vladimir Putin ter subestimado o seu colega presidente Volodymyr Zelensky, só porque o cara era artista, era comediante, que ele subestimou a pessoa errada. Até porque para ser artista, para ser comediante, é preciso inteligência. E para ser, por exemplo, espião, não necessariamente precisa, a não ser que seja o 007. Tá bom? Que é um espião inteligente, mas que é fruto de ficção científica, tá bom? Que fique registrado que, mais uma vez, vou repetir, para ser artista ou até comediante, ou um comediante artista, é preciso ter inteligência. E quem tem inteligência não se entrega, não se deixa vencer por qualquer babaca que aparece desafiando. Tipo o Vladimir Putin, por exemplo. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ativa o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte e sucesso. Um grande abraço e tchau. Até mais.